Bom, então hoje nós estamos iniciando a leitura dos 50 anos depois. O romance de Emmanuel que vem na sequência do livro Há 2000 anos. E Emmanuel, antes de começar o livro, ele já tem algumas observações a fazer, porque como a gente sabe que é um livro sequência, né, 50 anos depois do que acabamos de acompanhar na leitura do Há 2000 anos, existem necessidades de alguns esclarecimentos para que a gente não vá com expectativas criadas com relação a alguns espíritos, algumas situações e tudo mais. Então vamos ler o prefácio do livro hoje e na semana que vem a gente começa pelo primeiro capítulo. O prefácio se chama Carta ao Leitor. Então o próprio Emmanuel faz um esclarecimento. Ele começa dizendo assim: Meu amigo, Deus te conceda paz. Então, um desejo a todos nós, né? Que é, na verdade, a gente sabe que a intenção desses espíritos que nos trazem essas obras é nos direcionar para esse alcance do equilíbrio da paz. E aí ele fala: se leste as páginas singelas do Há 2000 anos, que foi o que nós acabamos de fazer, é possível que procures aqui a continuação das lutas intensas vividas pelos seus personagens reais na arena de lutas redentoras da Terra. É por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa com respeito ao desdobramento desta nova história. Então, a gente está como se a gente estivesse lendo esse livro para ver o que aconteceu com cada um desses espíritos na sequência, numa nova reencarnação. E ele continua explicando: 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Públio Lentulus se desprendia novamente do mundo para aferir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo nestas páginas sob a veste humilde dos escravos. Então, eu acho que eu já comentei, inclusive, isso, né, quando a gente estava terminando há 2000 anos, e muita gente já conhece a história de Emmanuel, né, de Públio Lentulus, como senador na era do Cristo, na época em que o Cristo teve sobre a Terra, e como essa foi uma encarnação onde ele deu uma grande guinada, né, na direção da sua conduta íntima, do seu entendimento. A gente sabe que na sequência, no livro seguinte, sua próxima encarnação, ele vem como um escravo. E aqui Emmanuel confirma isso. Então nós vamos encontrar ele depois, senador, depois que desencarnou, onde ele tomou consciência, né, mais propriamente das suas decisões, dos seus equívocos, né, do seu aprendizado, e agora reencarnando como um escravo, que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. Quer dizer, aquilo que ele tinha pisado em cima, né, menosprezado, dado um valor, né, diferente do que merecia, agora ele se colocando na pele, né, daquele que para ele era alvo. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar na personalidade de Nestório. Então, nesse livro, Emmanuel, como escravo, se chama Nestório, é o escravo Nestório. Os desmandos e arbitrariedades cometidos no pretérito, quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Observando um homem cativo, reconhecerás em cada traço de seus sofrimentos o venturoso resgate de um passado de faltas clamorosas. Então, eu espero, né, que nós possamos, durante essa leitura, ir resgatando e lembrando de tudo aquilo que nós aprendemos no livro anterior com relação a esse desvio de conduta do público, né? A esse orgulho endurecido
que fez ele tomar tantas decisões, tantas posturas que foram condenáveis. E que agora, justamente isso, o que esse livro traz? Um contraponto, mostrando no sofrimento de alguns momentos da vida dele como escravo, justamente o resgate daquilo que ele fez no passado, nessa última encarnação. E isso é lição para todos nós, em todos os sentidos. Porque cada um de nós aqui temos uma vida, né, com dificuldades, com facilidades, com sofrimentos, alguns que nós buscamos e alguns que são, parece que, alheio à nossa vontade. Então, isso tudo mostra perante, né, a justiça divina, que a gente sabe que é infalível. Então, para que a gente entenda que certas coisas que a gente passa são realmente consequências de vidas passadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também aprende que na verdade, né, a maioria do que a gente sofre ainda não é de passado. Tem muita coisa que a gente sofre de posturas atuais, de ainda cegueira e embrutecimento, né? Endurecimento do nosso jeito de agir, de reagir com relação às pessoas, às situações, e isso faz com que a gente sofra. Então, para que a gente também não se esqueça disso que o Espiritismo nos ensina. Nós sofremos por débitos adquiridos no passado, e isso é bênção, isso é possibilidade de consolidar a transformação, de resgate de coisas que fizemos, que nossa consciência, mesmo que agora não esclarecida, né? Mas espiritualmente essa consciência é muito clara, nos cobra e a gente tem a possibilidade, se a gente bem aceitar e passar por essa vida nesse sofrimento, a gente consegue resgatar. Mas também tem muita coisa que a gente passa que são consequências das nossas vibrações ainda atuais. Mas é isso que esse livro vai trazer com relação à história de Emmanuel, mas não só. Esse livro, na verdade, ele tem um foco principal que vai muito além da história de Emmanuel. E aí, ó, o que ele fala: todavia, sinto-me no dever de esclarecer-te a curiosidade, com referência aos seus companheiros mais diretos, na nova romagem terrena de que este livro é um testemunho real. Além de Emmanuel, a gente acompanhou a vida de outros, né? Vários. Quase que talvez a gente tenha muito claro a personalidade de muitos ali da história do livro passado. Mas ele esclarece, não obstante estarem na Terra pela mesma época, os membros da família Severos, Flávia e Marcos Lentulus, Saul e André de Gioras, Aurélia, Sulpício Tarquínios, Fúvia e demais comparsas do mesmo drama, devo esclarecer-te que todos esses companheiros de luta mourejavam, na ocasião, em outros setores de sofrimentos abençoados. Olha que interessante que o Emmanuel nos traz aqui de informação. Isso, quer dizer, vou primeiro esclarecer. Todos aqueles que viveram no livro há 2000 anos, que ele citou agora, nem todos vão estar aqui presente nessa história que continua no livro 50 anos depois. E isso também é matéria de reflexão para a gente. Nem todo mundo que a gente convive nessa nossa encarnação, necessariamente nós tivemos juntos na encarnação passada. Muitos sim, outros não. No caso, esses todos que ele falou, apesar de estarem na Terra na mesma época, então Nestório estava encarnado, Emmanuel estava encarnado como Nestório, estes outros, apesar de estarem na Terra,
A gente não sabe, não está afirmando aqui que estavam encarnados. Parece que sim, mas pode ser que não. Estar na Terra não quer dizer que está encarnado. O espírito está ainda gravitando na órbita daquele planeta. A gente sabe que o umbral ele faz parte das camadas do planeta Terra, por exemplo, quando a gente está falando do umbral da Terra. Então, estes companheiros de luta mourejavam na ocasião em outros setores de sofrimentos, e olha como ele conclui: abençoados, para que a gente não se esqueça. Sofrimento não é punição, é na maioria das vezes bênção. Se não é algo que nós estamos, né, na verdade, causando naquele momento, o sofrimento que vem de imposições da vida são abençoados. Ou pode ser sofrimento, consequência de uma ação minha? Pode, que ainda assim também é abençoado, porque toda dor faz com que a gente deseje não continuar naquela situação. A gente sabe que a dor é um recurso divino para nos alertar. Algo está de errado aqui, materialmente ou espiritualmente. Se a gente põe a mão no fogo, a gente sente dor e tira a mão do fogo. Se a gente tem algum problema, come demais, a gente sente dor gástrica e a gente para de comer daquele jeito. Então, tudo que a gente tem de sofrimento é, na verdade, consequência de um desequilíbrio meu, agora ou de outra época. E que faz com que eu entenda que eu saí da, do eixo, eu saí da linha onde me traz, na verdade, uma paz relativa, dependendo do momento em que a gente ainda está espiritualmente. Mas ir para o centro, ir para as leis divinas, nos trazem mais conforto. Quando a gente sai, a gente sente consequência por sair dessa harmonia. E então ele só está esclarecendo: esses companheiros estavam em outras regiões de sofrimento. Por quê? Porque eles fizeram, né, coisas no livro anterior que foram desatinos, que foram desvios, fez com que eles caíssem em zonas de sofrimento que, na verdade, vão reconduzi-los também. Mas eles não vão estar nesse livro. Não comparecendo aqui, onde o senador Públio Lentulus aparece aos teus olhos na indumenta de escravo, já na idade madura, como elemento integrante de um quadro novo. Então o livro vai começar não desde que Emmanuel nasceu como bebezinho, escravo, contando esses detalhes dessa nova encarnação. Nós já vamos começar a história com Nestório já na idade madura, já é um adulto, um escravo adulto. De todas as personagens do Há 2000 anos, contudo, aqui se encontra junto de outras figuras do mesmo tempo, como Policarpo. Então, olha aqui. Vai ter um outro personagem nesse livro, que aí sim, esse faz parte lá do livro Há 2000 anos. Nestório como escravo, Policarpo, que é outra personagem dessa história, embora não relacionados nominalmente no livro anterior, companheiro este que, pelos laços afetivos, se lhe tornara um irmão devotado e carinhoso pelas mesmas lutas políticas e sociais na Roma de Nero e de Vespasiano. Então, olha isso, foi alguém que fez parte do convívio social e político de Públio Lentulus. Quero referir-me a Pompílio Crasso. Não sei se vocês se lembram, Pompílio Crasso foi aquele que teve o coração arrancado. Naquele momento em que ele, Públio Lentulus e o Pompílio foram pegos pelos hebreus, né, pelo André de Gioras, e foi o primeiro, na verdade foi quem morreu naquela cena, porque o Públio somente foi cegado, né, e aí continuou vivo por mais algum tempo. Aquele mesmo irmão de destino na destruição de Jerusalém, cujo coração palpitante lhe fora retirado do peito por Nicandro, às ordens severas de um chefe cruel e vingativo.
Pompílio Crasso é o mesmo Elvídio Lúcius desta página. Então, olha aí. Não, perdão, eu falei algo que estava errado. O Policarpo era alguém também que não foi citado na obra anterior, mas esse fez parte do convívio de Públio Lentulus. Além de Policarpo, o Pompílio Crasso não é Policarpo. Pompílio Crasso, ele nesse livro vai ser Elvídio Lúcius destas páginas, ressurgindo no mundo para o trabalho renovador e aludindo a um amigo dedicado e generoso. Quero dizer-te que este livro não foi escrito por nós, não foi escrito de nós e por nós, no pressuposto de descrever as lutas transitórias no mundo terrestre. Então, olha isso. O Elvídio Lúcio, já já vocês vão começar a se familiarizar com os personagens novos, né? Mas ele é um dos personagens principais ali desse livro. Mas ele é Pompílio Crasso, que agora está vindo aqui mostrando, e Emmanuel está falando, não foi escrito, não foram inventados, né? Estamos somente, olha lá, este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. Então, para que vocês já tomem consciência, apesar de ter esses personagens do livro anterior, Públio Lentulus, o Pompílio Crasso, como Elvídio Lúcius, o Policarpo nesse que também fez parte. O livro, na verdade, o, o tema principal dele, a alma desse livro, é uma outra mulher. Porque se há 2000 anos a Lívia foi, na verdade, também a referência principal, nós vamos ver que nesses romances de Emmanuel tem sempre um personagem que é como se fosse a luz para o grupo, né? No Paulo Estevão a gente vê que tem várias luzes ali, né? Mas Paulo é a luz principal. No livro anterior, a Lívia era quem se destacava, a Lívia e a Ana. Tanto é que no fim do livro a gente vê, eram as duas que habitavam esferas mais altas. O resto estava no mesmo nível, precisando voltar para continuar, resgatar e aprender. E alguns sempre são aqueles que vão, é claro que ainda aprimorar um pouquinho mais, né, a evolução espiritual, mas já é mais sublime, mas principalmente alguns espíritos vêm como missionários, como espíritos para, na verdade, dar exemplo, para poder emitir luz ali ao redor. Então, esse livro tem o Emmanuel, tem o Nestório, mas ele é principalmente o repositório da verdade sobre um coração sublime de uma mulher, transformada em santa. Então, vocês vão ver, eu acho, isso daqui é pessoal, né? Até porque a gente não está aqui para colocar ninguém acima de ninguém. Mas, para mim, a história dessa mulher, desse livro, é ainda mais marcante do que da Lívia. E é isso que nós vamos acompanhar desde essa semana, né? Desde a semana que vem. Então, o heroísmo dessa alma, que é nessa encarnação como mulher, foi luz na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. Então, alguns espíritos ainda vêm trombando, né? Apesar de tentando subir degrau, ainda errando muito, ainda continuando com muita coisa sombria dentro, e ela vai ser luz para eles. Há 2000 anos, buscávamos encarecer uma época de luzes e sombras, onde a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores, entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações de Jesus Cristo.
Então foi isso que nós vimos no há 2000 anos, né? Uma época onde o cristianismo estava começando, parecia que existia uma disputa entre o Império Romano falar, não, eu sou mais importante, e o cristianismo começar a falar, eu sou a verdade, e aquela disputa, né, entre para que lado eu vou. Ali, Públio Lentulus se movimenta num acervo de farraparias morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Olha isso. Olha isso. Emmanuel começou a conversão lá atrás, no 2000 anos. Como Nestório, ele não é um espírito redimido. Ele é um espírito começando a querer trilhar um caminho certo e observando uma alma que para ele vai ser exemplo, vai ser fonte de luz, vai ser fonte de inspiração, vai ser fonte de retidão, de exemplo de retidão. Então, ele, na vida passada, ainda perdido entre deslumbramentos e farraparias morais, como eles falam, agora, como escravo, observa ele uma alma. Refiro-me a Célia. Então é Célia. Essa Célia vai ficar marcada na vida de todos nós. Ela está na minha porque eu já conheço a história. Mas eu não tenho dúvida que ela vai ficar marcada na vida de cada um que conhecer a vida dela. Figura central das páginas dessa história, cujo coração, amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos dentro da narrativa, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Você sabe uma coisa que me faz pensar quando eu leio a história da Célia? A gente sabe que nós estamos vivendo uma época abençoada para nossa oportunidade de esclarecimento e de conhecimento. Por quê? Porque o Espiritismo, ele é essa fonte de esclarecimento, né, de verdade mais raciocinada. Mas, assim, mesmo com o Espiritismo, a gente ainda patina, né? A gente ainda tem dificuldade, a gente ainda sente o arrastamento das nossas tendências inferiores. E eu fico a pensar no exemplo do que a gente vai ver na história da série. No livro anterior, alguns espíritos conheceram o Cristo encarnado de perto. E isso deve ter sido, assim, arrebatador. Eu acho que é algo que pega algumas almas que estavam mais ou menos despertando e bota no trilho. Então, algumas almas tiveram o Cristo de perto. Com o tempo, o Cristo se afastou porque é necessário. Ele mesmo falou, era necessário que ele fosse, para que nós, espíritos, mostrássemos que nós também somos capazes. Mas já não tinha mais o exemplo do Cristo direto. Hoje, o Espiritismo nos ajuda. Agora, tiveram alguns espíritos que, sem precisar chegar à revelação do Espiritismo, somente com o cristianismo, mesmo sem ter tido conhecido o Cristo encarnado. Talvez a Célia já fosse espírito que estava caminhando há muito tempo com o Cristo do lado de lá. Talvez. Mas quando a gente encarna, a gente sabe que a influência da matéria em muitos de nós é desastrosa. E na Célia, o que a gente vai ver? Um espírito que não precisou de tudo que o Espiritismo nos traz de esclarecimento, não precisou de Jesus do lado ali, encarnado, para dar o exemplo mais vivo, e ela vai ser um exemplo, como fala, ó, seguirás os passos de uma menina e moça que, como falou em cima aqui, ó, aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Ela vai passar por um monte de dificuldade. E nós, nas dificuldades, o que a gente faz? Desanima, se revolta, se volta para o lado contrário. E ela não, ela vai mostrar que é possível.
É possível agir certo só com o conhecimento do caminho certo. E aí segue o Emmanuel explicando, né? Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante, seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo para perfumar a noite da vida terrestre com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. Podemos afirmar, portanto, leitor amigo, que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Públio Lentulus, nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. É a história de um sublime coração feminino, que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. A Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições, nos seus arquivos envelhecidos. Olha isso. Ela é alguém, é um espírito que passou por aqui e que na Igreja Católica Romana ainda existem guardados os arquivos do que esse espírito fez quando passou aqui pela Terra. Se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontrem confusos e obscuros pelo dedo viciado dos humanos narradores. Olha que interessante isso que Emmanuel está nos relatando. Apesar de isso estar registrado, existem algumas alterações que aconteceram pelos dedos humanos, né? Como ele fala, pela a personalidade de quem escreveu, querendo evidenciar um pouquinho mais, mudar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O que Emmanuel traz é mais fidedigno, né, com relação à história desse espírito. Mas então, só confirmando o que ele falou, esse livro não é basicamente para tratar especificamente da continuidade da vida de Públio Lentulus. Nós vamos ver momentos que ele passa por aqui, mas o livro se trata de Célia. Mas, meu irmão e meu amigo, abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxeram. Olha o que ele está falando. É um conselho para todos nós aqui, que é o que eu já procurei enfatizar ali no começo, né? A vida da Célia é lição para todos nós. Então, para que nós possamos ler essa história pensando nas nossas dores, nas nossas experiências amargas e como é que a gente lida com isso. Se a gente ainda se reconhece lidando de maneira ruim, a Célia é um bom exemplo. Na verdade, a Célia é o maior exemplo, pelo menos do que a gente vai ter aqui na história desse livro. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Então ela está falando para agora a gente fazer uma análise pessoal. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração. De outras, feriram-te a alma bem intencionada e sensível, a calúnia ou o desengano. Em certas circunstâncias, olhaste também o céu e perguntaste, em silêncio, onde se encontrariam a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Então, quem é que de nós nunca teve isso, né? Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção de teu espírito, lê essa história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade
te ensinarão a amar o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé. Experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual. O espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Olha o que ele está falando aqui. Isso daqui é um remédio para as nossas almas. E quando a gente tiver realmente receptivo, envolvido para receber essa bênção, é da própria Célia que a gente vai receber esse benefício. Porque quando a gente pensa na história de um espírito, a gente lê, reflete, vibra, lembra da história de um espírito, a gente está com certeza se conectando a esse espírito. É o que a gente faz quando a gente busca Jesus, quando a gente busca os grandes espíritos que passaram pela Terra, os santos, né, ou os grandes exemplos. A gente muitas vezes, em oração, pede o auxílio deles, e quando a gente está fazendo um esforço sincero, né, um movimento sincero, a gente recebe o auxílio deles, direta ou indiretamente. E então é o que ele está falando aqui. Nós vamos começar a entrar num tratamento espiritual lendo esse livro. E aí a gente vai recolher do plano espiritual, do espírito purificado da Célia, aquilo que o nosso coração muitas vezes precisa, no exemplo da sua vida. E assim, agora termina Emmanuel esse prefácio, né, que foi curtinho hoje, mas de peso, né? Que aproveites do exemplo como nós outros. Olha quem está falando. É Nestório. Emmanuel está falando, retirando-se dessa personalidade, porque o intuito dele é ensinar, é passar o que ele aprendeu. Mas é o que ele está falando. Aproveitemos o exemplo como eles, como ele. Públio Lentulus em Nestório e hoje Emmanuel aproveitou na época. Como nós outros nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram, é o que te deseja um irmão e servo humilde. Emmanuel. Então, é nesse contexto que a gente vai começar o livro 50 anos depois. Pedro Leopoldo, 19 de dezembro de 1939. Então esse livro foi ditado, veio, né, para nós, para a humanidade, ainda antes do livro que nós estamos começando agora, né, junto o estudo No Mundo Maior, que a gente viu que foi em 47. E assim então encerra o prefácio do livro. Esse livro, eu vou já dizer para vocês, ele tem tudo isso que nós já comentamos e a sequência dele, eu vou, quando acabar os 50 anos depois, eu vou começar um outro livro do Romance de Emmanuel que se chama Renúncia, que não é cronologicamente o livro certo para a gente fazer. Cronologicamente, depois dos 50 anos depois, vem o livro Ave Cristo, que também é muito lindo, também tem uma série de coisas importantes, mas que nós vamos, eu pelo menos tenho a intenção de fazer ele depois do livro Renúncia. Porque o Renúncia, sim, ele é esse grupo que nós vamos ver aqui agora, reencarnando quase 1000 anos depois. Para a gente entender como não é simples, não é tão fácil assim reunir um grupo de espíritos comprometidos e entrelaçados, né, pelas experiências.
Certo? Só estou dando uma adiantada aqui porque realmente isso é o que passa no meu coração com relação à necessidade da continuidade. Certo? Mas eu quero que agora vocês me digam aí as impressões, algum comentário, alguma dúvida. Maravilhoso. Nossa, É meu maravilhoso. Deus. Você Vamos começar conhece, então. Adila, a história da Célia, não? A da Célia, eu conheço assim, mas vagamente. Agora, a do Renúncia é que eu conheço mais, né? Então, É ai, isso estou aí. muito feliz Que pela bom. oportunidade da gente estar junto aí fazendo esse estudo. Que Deus nos abençoe e nos envolva a todos, Adila. Que assim seja. Lela, uma coisinha? Não, tô só ansiosa para começar. Tô bem curiosa aí para ver essa história. Semana que vem, então, nós começamos. É, sim, Tá bom? Então tá tá joia. ótimo. Maravilha. Então, muito obrigado aí para vocês. Agradecemos a Deus, né, pela oportunidade. E uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Boa noite, boa Boa semana. Boa noite para todos. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.